A natureza terrena, ela precisa ser mortificada pela obra da cruz. Processo de santificação. Não pode fazer parte mais de uma vida nova. Mas um cristão, ele pode não ser santificado nesta natureza terrena, e ele vai fazer o quê? Ele tem toda a capacidade do céu para viver santidade no espírito, santidade na alma e santidade no corpo. Nós precisamos continuar sendo dependente do Senhor. Senão, filhos de Deus estão aí peregando, vivendo uma vida escrava de uma natureza que deveria estar há muito tempo sendo santificada e está deixando ela manifestar. Por isso que Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, está falando para quem? Para o salvo, para aquele que já tem a natureza divina. O velho homem já foi crucificado. Mas nós temos ainda uma natureza chamada alma, natureza terrena, não mais natureza adâmica. A natureza adâmica já foi crucificada com Cristo. Nós não estamos mais em Adão, estamos em Cristo, com a natureza divina, natureza santa, misturado com a natureza divina, mesmo estando na carne. Não na carnalidade. Carnalidade faz parte de natureza pecaminosa, corrupta, condenada. Mas a obra da salvação, ela não para na obra da cruz, da morte e ressurreição em Cristo. A obra da salvação, ela continua agora, depois da ressurreição. Nós ressuscitamos com Ele. Agora, desenvolvei a vossa salvação. Tornem-se agora no seu viver diário, pela obra da cruz, no regenerado, o trabalho da cruz formando Cristo. Aonde Cristo vai manifestar? Nesta natureza terrena, que ela não foi crucificada. Ela está sendo crucificada pela vida de Cristo no nosso interior, sendo levada à morte. Porque ainda erramos. Nós precisamos chegar nesse lugar. Eu sou desgraçado, sujeito a misérias pior do que o ímpio. Sabe pior do que o ímpio? Porque Satanás trabalha muito mais na vida dos filhos de Deus, porque os filhos dele já são dele. Por isso que nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos bater no peito e sou nova criatura, já nasci de novo, agora só lá e só de graça, sou sem peso. Vai no fundo do poço. Vai fazer até ímpio não acreditar no que esse cristão está fazendo. Até ímpio do mundo.
depois da regeneração, depois do caminho de Damasco, depois de Ananias orar por ele, tirar as camas dos olhos. Paulo ficou 3 anos se preparando para a obra de Deus na Arábia. 3 anos. Passando pela cruz. Ele já tinha passado pela cruz na estrada de Damasco. Ele foi regenerado, nasceu de novo lá. 3 anos depois, o pastor Glenn um dia disse o seguinte: uma pessoa quando nasce de novo tinha que ficar 1 ano, 2 anos numa jaula, porque senão ele sai e quer enfiar bisturi na garganta dele. Exemplificando, é claro, quer enfiar a coisa a goela abaixo e depois até se assentar as coisas e dar uma examinada exatamente na sua experiência com o Senhor, porque senão você vai colher as pessoas com a mão direita e vai jogá-las tudo fora com a mão esquerda. Você vai pensar que vai ganhar, você vai fazer essa pessoa pior ainda daquele tempo antes de ouvir o Evangelho, porque ela vai escandalizar com você. E não tem uma pessoa que endureça mais do que esta pessoa que tinha uma resistência pelo Evangelho. Aí ela recebeu, começou a abrir o entendimento do Evangelho, que maravilha do Evangelho, e depois ele vê evidências na vida daquela pessoa que pregou o Evangelho para ele, coisas que ele não aceita, que é errado. Fica pior se a pessoa se endurece muito mais. Vou tentar melhorar. A Regina vai, uma pessoa não quer ouvir o Evangelho, tem dificuldade, mas daqui a pouco a Regina consegue chegar nessa pessoa e ela começa a ouvir o Evangelho, começa a gostar do Evangelho, mas daqui a pouco ela tem amizade com a Regina e vê que a Regina tem falhas que não poderia ter um cristão. Sabe o que ela faz? Ela joga tudo que ouviu e mais a Regina fora, e endureceu muito mais do que antes. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Mas vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Só os filhos da desobediência que vivem desta forma. Mas o filho da obediência, ele não pode viver mais isso. Faz parte do seu velho homem, faz parte da sua velha vida, a prática. Mas ele tem essa natureza terrena que tem tudo isso e muito mais que isso, está lá dentro dele. Por isso que precisa continuar, ou nascido de novo, precisa continuar ouvindo a cruz, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a cruz, ouvindo a palavra de Deus, que é a obra da cruz. Em Cristo vai ser formado, ele vai ser santificado. Vai acontecer aqui, ó. 2 Coríntios 4:10. Vamos lá, gente. Levando sempre no morrer de Jesus, no corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha, é o morrer de Jesus dia a dia. É esta vida no Espírito que está nos levando a nos constranger a
por toda parte, por todo lugar. 2 Coríntios 4:10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Olha lá. É o morrer contínuo de tudo aquilo que nós amamos que Deus não ama, daquilo que nós gostamos que Deus não gosta, daquilo que até que Deus aprova, mas ele nesse momento não. Mas não é pecado. Não é pecado. Não é oferir a santidade de Deus aquilo. Mas nesse momento não. Nesse tempo não. No tempo das nossas uniões, não temos preocupação nenhuma em chegar atrasado. Que responsabilidade estamos tendo com as coisas divinas, eternas e santas? Tanto faz. Relação da nossa contribuição, relação ao nosso tempo com o Senhor, nosso particular com o Senhor, é muito interessante. Aquilo que nós gostamos nós não abrimos mão, mas aquilo que é de Deus muitas vezes nós trocamos por aquilo que nós amamos, gostamos. Interessante, né? Depois nós achamos que nós somos espetaculares. Sabe como Deus considera o morrer de Jesus aí? Ou, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e siga. Quando nós temos uma coisa que amamos, temos opção, abrimos mão dessa opção para nos render aos interesses de Deus, aí vale para Deus, aí vale para Deus. Nós amamos, nós gostamos, nós temos opções, mas nós optamos para não usar essa opção, usar a vontade de Deus, o querer de Deus, mesmo nos ferindo, porque todas as vezes quando opera a cruz, fere, porque cruz é sinônimo de morte, dói. E todas as vezes que o Filho de Deus não se submete ao morrer de Jesus, ele não tem alegria. Essa pessoa não tem alegria no coração, não tem paz, não tem alegria. Porque o acusador, viu? Você não leva a sério as coisas de Deus, leva de qualquer jeito. Igreja, não troque nada pela seriedade das coisas de Deus. Não leve de qualquer jeito as coisas de Deus. Deus não honra a nossa desobediência. Deus não premia. Deus não vai premiar a nossa rebeldia, a nossa indiferença com as coisas santas, irresponsáveis e responsáveis de Deus. Deus não vai nos premiar com isso. Ele vai nos conduzir gratuitamente ao arrependimento, ao quebrantamento. E quando nós estamos arrependidos, porque nós tomamos consciência que nós estamos errados e falamos para Deus: Senhor, eu estou errado, a misericórdia de Deus e a graça de Deus nos alcança. Mas não, nós não temos arrependimento, achamos que estamos certos, estamos levando levianamente, considerando levianamente a graça, não estamos sendo responsáveis com as coisas de Deus, daquilo que é de Deus e pertence
Não, não e não. Deus não nos salvou antes dele nos atrair no seu corpo e nos fez morrer com ele. Senão ele poderia, você está salvo, Lúcio, sem cruz mesmo, porque eu sou bom, eu vou premiar você está salvo. Não, foi para a cruz. Nós estamos entendendo muito mal a graça. A graça é responsável. A graça é algo sério diante de Deus e das coisas de Deus, daquilo que concerne a Deus. E pergunto para você: tem alguma coisa na nossa vida que nós podemos fazer fora de Deus? Não tem. Vai criar os filhos? Vai cuidar das nossas finanças? Tudo o Senhor precisa estar no controle de tudo. Vamos falar com alguém sobre um assunto que nós não gostamos? Precisamos da graça. Vamos ouvir uma palavra de alguém que você sabe que aquela pessoa vai falar mal de você mesmo, vai descarregar um monte de coisa? Nós precisamos da graça de Deus para amar essa pessoa, para tentar compreender o coração dela. Vou relacionar com a Regina? Eu preciso me relacionar com ela, pelo amor de Deus. Tudo. Quando o Senhor nos atraiu no seu corpo e viveu em nós, tudo que nós vivemos, Ele está junto. Tem mais jeito. E nós vamos levar de qualquer jeito esse viver dele? Não tem jeito. É a graça que nos incomoda. É a graça. Nos parece difícil. É impossível, não é difícil. Mas a graça nos leva, mesmo nos contrariando, mesmo muitas vezes nos ferindo nossos conceitos, nossas vontades, nossas emoções, nossos sentimentos, por amor a Cristo, mesmo sendo tudo isso, Ele nos dá um descanso gostoso. Muito mais do que um final assim, dever cumprido. Sabe assim, depois que você termina uma tarefa, você foi elogiado por aquela tarefa, ou você mesmo, falando aqui do Josmar, pega um dente complicado, um paciente complicado, ele termina aquele processo com o amor de Cristo, falando: eu estou fazendo para a glória de Deus, eu vou ter o meu recurso que eu preciso, eu vivo disso. Mas terminando ali, ele fala, não dá um tapa na cara do cara assim, sabe? Que legal, cara, fui bem sucedido, sabe assim? É assim. As coisas de Deus no momento, muitas vezes parece que Deus cobra muito da gente. É porque nós entendemos, nós nos relacionamos pouco com Ele. Mas parece que Ele é um cobrador. O Senhor nunca cobra. Ele só nos convida a participar de uma realidade com Ele, através dEle, mas muitas vezes nos ferindo. Mas depois, valeu a pena. Que gostoso, que prazer. E quando nós não nos submetemos, depois, tristeza, não dá alegria, você não fica livre. Livre é obedecer, e obedecer livre. Essa obediência ao Senhor e aos propósitos dele só nos leva a sermos cada vez mais livres. Quanto mais ele nos leva a morrer para esta natureza terrena, mais vida de Cristo se manifesta no nosso viver. É morrendo que se vive, é perdendo que se ganha, é se rendendo que Deus nos tem mais ainda do que somos, e nós vamos ter mais daquilo que Ele é.
Nós não estamos aqui falando você tem que, você tem que, você tem que. Eu acho que eu não estou usando essa expressão, você tem que. Não, eu estou dizendo senão. Senão. Por isso que ele diz fazer morrer. Ele fala, depois ele fala faça. Olha outro texto em Tiago 1, versículo 21. Olha o 20. Para quê? Para que eu devo acolher com mansidão a palavra que em mim foi implantada? Eu já tenho esta palavra implantada, esta palavra que é Cristo. Eu já tenho. Para que eu preciso agora acolher esta palavra com mansidão? Olha só, para quê? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você já foi regenerado, a palavra de Deus já foi implantada em você. Só que esta palavra precisa salvar agora a nossa alma, a nossa natureza terrena. Ela precisa ser salva. Você não tem luta não, espírito e carne, você não tem? Gálatas fala que é uma luta tremenda, e depois da terra receita em Gálatas 6. Senão não precisava dar aquela receita, já é cristão mesmo, já nasceu de novo, já está tudo certo. A questão é permanecer. Permanecer. É isso, os Marcos Cesora. João 30. João 8:30. João 8:30. 32. Permanecer. Permanecer. Irmãos, não pense no seu passado, na sua experiência gloriosa, maravilhosa, só não. Olhe sim com gratidão e louvor a Deus. Olhe a sua experiência hoje, dando glória a Deus. Mas o que mais interessa é o fim, é o final, é o finalzinho. Combati o bom combate. Por que ele diz lá, combati o bom combate? Vamos ver lá, 2 Timóteo, se eu não tiver enganado, 2 Timóteo capítulo 2, não, 4:7. Paulo teve luta de dentro e por fora. Por dentro e por fora. Sempre dentro da igreja, fora da igreja. Dentro dele, fora dele. Por que ele fala Romanos 7? Por que ele coloca Romanos 7 no meio de Romanos 6, libertação, e Romanos 8, vida do Espírito? É uma batalha. Paulo fala aqui nesse texto. Vamos lá, versículo 7, 2 Timóteo 4:7. Só aí. Eu combati um bom combate. Eu estive guerreando guerra a minha vida toda. Antes defendendo a causa de Deus, sem Deus no coração, sem a regeneração, sempre defendendo a causa de Deus. E sério, Saulo de Tarso. Mas depois que nasceu de novo, só guerra, só luta. Ele conta essa experiência dele, de Paulo.
Irmão, versículo 6 no final: e o tempo da minha partida é chegado. Pergunto para você: o tempo da sua partida já chegou? Você acha que não? Pergunto para mim: você vai morrer essa noite? Eu não. Eu acho que não. Eu penso que não, né? Aquela senhora lá vai morrer hoje à noite? Acho que não, né? Pensamos que não, esperamos que não, mas quem sabe? Quem sabe? O importante, se fosse hoje o final da sua vida, irmão, se fosse hoje, nesta noite, à meia-noite, todos nós iríamos comparecer diante do Senhor. Todos nós que estamos reunidos aqui. Você não vê a hora desse? Tempo da minha partida é chegado. Você hoje, você teria certeza que você desfrutaria da eternidade com o Senhor? Se você disser para mim: ó, eu preciso acertar algumas coisas na minha vida, então a sua salvação está baseando em obras. Salvação não é pelas obras, é pela graça. Eu tenho algumas coisas penduradas aí na minha vida, eu preciso pedir perdão para uma pessoa, eu preciso pagar alguém, eu preciso acertar. Isso daí é a salvação pelas obras, não é pela graça. Mas você diz assim: eu precisava perdoar essa pessoa, mas eu não vou conseguir até meia-noite. Mas no meu coração eu já perdoei. Mas eu creio que eu serei salvo, já estou salvo, serei salvo eternamente, tomar posse da salvação, porque a minha salvação depende somente do meu Salvador. Totalmente graça. E Ele já me garantiu, agora que eu já garantiu a minha salvação gratuitamente em Cristo naquela cruz. E eu creio, porque Ele me deu fé para crer nele. Não pelos meus méritos, nem aquilo que eu ainda tinha que fazer, acertar na minha vida, parar de beber, parar de não sei do que, parar de não sei do que, acertar isso, aquilo. Salvação pelas obras? Não, salvação pela graça. Graça. Mas se você não morrer até meia-noite hoje, você tem um relatório para apresentar a Deus, por favor, a partir de amanhã, saia correndo, bote o pescoço na canga, se coloque diante desse poder da cruz e abra a mão dos seus próprios interesses e vontades e orgulho e arrogância e se meta debaixo do humilde Jesus e simples Jesus, que Ele vai fortalecer você, renovar você e preparar você para consertar essas coisas, porque Ele quer ser tudo em você e em mim. Faça isso hoje. Mas Senhor, eu me submeto. O morrer, eu preciso morrer para essa coisa aí que tem me atrapalhado. Pode lançar cruz nesse particular, Senhor. Eu quero que a tua vida se manifeste. Quero viver para o teu louvor e tua glória. Quero viver.